Olá, começa agora mais um programa Jornalismo e Informação aqui direto pela TV Univale. E hoje nós vamos debater as questões ligadas à ética e à censura no jornalismo. Contamos hoje com a presença de Oswaldo Ribeiro, assessor de comunicação da Prefeitura de Itajaí, Silvia Rampon, jornalista da TV Mocinha, e Fábio Fabeni, advogado do Jornal Diário do Litoral. Você vai conferir agora uma matéria sobre ética no jornalismo. Usar câmeras escondidas, microfones ocultos e outros recursos para conseguir a informação a qualquer custo sempre foi questionado entre os profissionais de comunicação e também pela sociedade. Jornalistas de renome já se valeram deste artifício para obter o furo de reportagem. Outra técnica bastante utilizada é fingir ser outra pessoa. Além de ferir a ética, é crime previsto no Código Civil. O Código de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas proíbe, por exemplo, o uso de câmeras escondidas, exceto em casos de interesse público. Mas como resistir a essas tentações? Também polêmico, a nossa equipe foi às ruas conferir o que a população acha sobre o uso desses artifícios. Você lembra de alguma denúncia feita pelo jornalismo? Lembro, sim, teve muita denúncia pelo Rede Record, eu acho, eu vi sim esses casos que passou aí desses políticos de envolvimento com mensalão. Um fato que eu achei interessante foi do jornalista Tim Lopes, que ele denunciou o tráfico que acontecia lá no Rio de Janeiro e tudo mais, acontecendo até a morte dele, mas você viu como um exemplo, que a gente não tem que desistir. Alguém barrar você, você tem que prosseguir para você continuar. E para dar certo, para todo mundo saber disso. Muitas, e acho isso muito importante, tem que continuar pesquisando essa função do jornalista. Lembro, uma denúncia lá na minha cidade, lá de Curitibanos, do prefeito, que foi com uma câmera escondida que eles pegaram lá umas paradas. Ó. Você acha legal o jornalista usar câmera oculta? Acho, dependendo do que eles vão usar, para que é, acho que sim. Por quê? Porque eles conseguem investigar mais coisas, nem sempre falam a verdade quando está sendo filmado, né? Você acha legal o jornalista usar câmera escondida? Não acho legal. Por quê? Tira a privacidade da pessoa. Quando nós falamos em ética profissional no jornalismo, a gente tem a impressão de que não se pode separar o profissional da pessoa. Silvia, o que você acha sobre isso? É possível realmente separar ou é a mesma pessoa? Na verdade, eu acho que a ética se resume a respeito. O ser humano, o profissional, os dois precisam ter respeito. E eu acho que é fundamental, na hora que ele está fazendo o seu trabalho, saber e se perguntar para si mesmo. Você acha que isso é correto? Eu acho isso fundamental. Sempre que eu vou fazer uma matéria, uma denúncia, eu acho muito importante pensar nisso. Porque a palavra do jornalista é muito importante. Ele pode levantar uma pessoa como ele pode derrubar uma pessoa. E eu acho muito importante você sempre ver os dois lados, porque realmente os fatos não tem um lado só. Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás de várias fontes. Eu sei que é difícil no jornalismo, a gente quase não tem tempo, mas quando o assunto é polêmico, vale a pena gastar um pouquinho mais e pensar muito sobre aquilo que você vai colocar no ar, porque é extremamente importante, porque a população... E pensar se aquilo que você vai colocar no ar realmente é importante para a pessoa que está assistindo do outro lado. Oswaldo, e o que você acha sobre isso? Aliás, uma das maneiras do jornalista poder interferir na matéria é colocando a sua própria opinião, sendo parcial. Tem como a gente ser imparcial? É possível? Olha, Danilo, ser imparcial é uma coisa complicada, porque o ser humano, por si só, ele tem a sua opinião a respeito de qualquer assunto, devido à sua criação, devido à sua personalidade, né? Então, a pessoa ela já tem uma opinião. Mas o jornalista, e aí você fala em separação, aí eu separaria dessa forma, né? O jornalista, ele é um profissional, então assim, ele tem que guardar a opinião para ele e tentar da melhor forma possível expor um lado e o outro, e ainda assim ele corre o risco de, no final do texto, ou no final da matéria, ou em algum momento, ele dá uma palavra ou alguma situação que talvez só os colegas ou só ele perceba, onde ele coloca uma... Mas é como a Silvia disse, é uma responsabilidade muito grande. O jornalista ele tem uma responsabilidade muito grande, porque, queira ou não, a gente faz
a história para o futuro, né? A gente conta hoje o que lá na frente vai ser resgatado como história, como memória. E como verdade. Como verdade, né? E aí é o bacana dos vários lados, porque aí você tem várias verdades e aí as pessoas que vão ler essas verdades é que vão interpretar e julgar ou tomar a sua decisão. Mas a responsabilidade nossa é muito grande, né? Então, a gente estava vendo aí a questão da câmera escondida. Tem momentos e situações em que não há outro artifício em que se você tem as provas, você tem a certeza do fato, você tem a situação, você precisa ter aquilo lá, é uma coisa sem saída, assim, você só tem essa... Aí a gente vai discutir a questão jurídica, que aí é uma outra situação. Mas tem coisas que tem que acontecer, né? Você é a favor de usar esse tipo de artifícios? Microfone oculto, câmera escondida, se passar por outra pessoa? Nesse caso de última instância para informar a população sobre alguma coisa que prejudica ela, sim. Por qualquer motivo, por chantagem, por coisa assim, não. Mas se for de interesse público, aí eu acho que sim. Como os casos que a gente vê em grande parte aí. Fábio, o marco regulatório para o jornalismo, a lei de imprensa, ela foi criada em 1967. Portanto, já tem aí 40 anos. Você acha que ela ainda é eficaz ou precisaria alterar alguma coisa? Bom, atualmente, alguns dispositivos da lei de imprensa se encontram com eficácia suspensa por força de uma ação que o partido, o PDT, ingressou esse ano. Eu, particularmente, apesar de ter 41 anos, né, a lei de imprensa, a lei 5.250, eu particularmente acho que é um instrumento, uma lei muito bem elaborada, tá? Apesar de ter sido feita na época da ditadura militar, certo? Mas eu acredito que é uma lei que ela acabou nominando os artigos, a capitulação deles, as próprias definições das pessoas físicas e jurídicas, né, que exercem a função de jornalista, as penas cominadas para, eventualmente, se for cometido algum ilícito civil ou penal, eu vejo que é um ato normativo bem elaborado, tá? Apesar de já ter 41 anos, mas eu penso que é bem elaborado. Inclusive, ela prevê algumas penas, né? Por exemplo, para caso de injúria e difamação, vai de 6 meses a 1 ano e meio. Você acha que isso funciona? Ela torna o jornalista mais ético? Sim. Sim, porque acaba tendo uma certa responsabilidade no desenvolvimento da atividade de jornalista. Ele vai acabar, como é que eu posso dizer, se policiando para não causar nenhum dano à pessoa física ou jurídica que estiver sendo objeto da reportagem. Nós vamos a um rápido intervalo e o programa Jornalismo e Informação volta já.